Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós estamos atingindo um marco super legal. É o nosso 10º episódio, são mais de 2 meses aqui juntos, compartilhando toda semana uma breve palavra para alinhar os nossos corações com as Escrituras. E hoje eu quero falar sobre a incerteza do amanhã. Eu quero começar dizendo que, ao contrário do que muitos pensam, o amanhã não é uma certeza. Por mais que você esteja acostumado a dormir e acordar, não significa que você pode contar que isso acontecerá mais uma vez. Talvez hoje seja o último dia. E eu não estou falando isso somente por causa da morte. Quem está em Cristo não se preocupa com a morte, porque quem está em Cristo não pode se prender a essa terra e nem ao seu corpo físico. Para nós que amamos ao Senhor e ansiamos pela eternidade, a morte não deve causar medo. Nossa expectativa está no retorno do Rei, na volta de Jesus, como nos foi prometido por Ele. A partir do momento que entendemos isso, nossa expectativa na vida não pode ser a mesma. O retorno de Jesus está breve e nós não podemos continuar vivendo como se isso não fosse acontecer, sabe? Apenas acreditar que Jesus voltará não é o suficiente. Nós precisamos viver como pessoas que aguardam a sua vinda. Acreditar que ele voltará é diferente de viver como quem aguarda o seu retorno. Por isso que é importante falar sobre a incerteza dessa vida. Nós vamos ao livro de Provérbios, no capítulo 16, verso 1. O texto vai dizer que o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Este provérbio retrata bem qual é a relação entre o futuro, entre o amanhã e a soberania de Deus em seus planos. Eu quero ilustrar duas pessoas aqui para você, para ficar um pouco didático, para a gente entender a ideia que eu quero colocar aqui para nós hoje. A primeira pessoa retrata alguns que, diante da consciência de que Jesus voltará e de que tudo nessa terra é passageiro, se paralisam e deixam de fazer planos e buscar o crescimento em suas vidas, deixam de buscar se desenvolver profissionalmente, deixam de buscar cuidar do seu corpo, de sua mente, vivem sem o desejo de crescer em seus projetos. Afinal, para que se esforçar se tudo acabará logo à frente? Na verdade, essa pessoa que acabei de descrever é apenas um acomodado, um preguiçoso ou, no mínimo, um procrastinador. Por outro lado, nós temos aqueles que estão tão focados em seus planos de vida que isso se torna o centro de sua existência. Estão muito focados nos estudos, na vida profissional, nos relacionamentos e tudo mais, menos na expectativa de que Jesus está voltando. Durante o seu dia, essas pessoas pensam em tudo, menos no fato de que seu coração precisa estar na expectativa de que Jesus está voltando. E essa pessoa que acabei de descrever, na verdade, é um distraído que verá tudo se cumprindo, como as Escrituras dizem, e ficará sem entender o que está acontecendo, porque está focado nas coisas dessa terra. O provérbio que acabamos de ler aqui rebate diretamente os dois tipos de pessoas que eu descrevi. Ao passo que nós podemos, eu diria, devemos fazer planos, precisamos entender que a direção final, a palavra final, precisa vir de Deus. Isso é a clara expressão de que o fato dessa vida ser passageira não pode nos paralisar, mas que a vontade de Deus é perfeita para tudo em nossas vidas. Sabe quando nós fazemos o plano A, o plano B, o plano C para as coisas em nossas vidas, nós fazemos planos achando que mapeamos todas as possibilidades de acontecimento para estarmos preparados para tudo que puder acontecer. E eu te garanto que, mesmo isso sendo um costume nosso, nenhum desses planos será melhor do que o plano de Deus, do que a direção final que Ele der para aquilo que você planejou. O apóstolo Paulo nos diz, na carta aos Romanos, lá no verso 2 do capítulo 12, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então nós não podemos viver a vida nos baseando em nossa palavra final. Precisamos aprender a ouvir a direção final do Senhor, ainda que tenhamos planejado algo diferente. Viver dessa forma é importante porque é a direção de Deus que nos levará ao centro do seu plano para o retorno do seu Filho Jesus. Só vive com a expectativa do retorno de Jesus quem vive na direção do Senhor,
Caso contrário, você está indo para o lado errado. Eu te alerto aqui. Se a sua expectativa diária não é se preparar para o retorno de Jesus, você está indo para o lado errado e precisa alinhar os eixos aí da forma como você enxerga a vida. Afinal, a promessa das palavras de Jesus não tem como finalidade a sua prosperidade nessa terra. Nós vemos diariamente, nós vemos aí falácias sendo pregadas em relação a Deus ter algum tipo de obrigação conosco em nos fazer prosperar nessa terra, em fazer os nossos planos dar certo. Isso é uma mentalidade caída, uma mentalidade que não anseia pela eternidade, uma mentalidade que deseja mais a casa própria do que as mansões celestiais. E isso não tem nada a ver com o Senhor abençoar os nossos projetos, com o Senhor colocar a mão diante dos nossos caminhos. Isso não tem nada a ver. Eu não quero que você saia daqui achando que você tem que viver como um miserável. Não, não é assim. Deus tem sim promessas, Deus tem sim o poder de atuar naquilo que estamos fazendo e nos levar ao êxito, mas essa não é a obrigação de Deus, esse não é o fim do plano de Deus, ainda que em sua misericórdia ele haja dessa forma e nós, como os filhos, podemos usufruir disso. A finalidade de viver na palavra de Deus não é meramente o êxito dos nossos planos, é isso que eu quero que você entenda, mas sim que eu e que você estejamos nos preparando para receber Jesus quando ele voltar. Você entende? Tiago, em sua carta, separou um espaço para repreender aqueles que viviam suas vidas como se fossem donos do amanhã. Ele expõe que o amor das pessoas pelos seus desejos pessoais gerou arrogância em seus corações. A gente pode ver isso lá no capítulo 4 da carta de Tiago, do verso 3 ao 17, quando ele registra esse texto para aqueles irmãos dizendo: escutem, agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos o ano e faremos negócios e teremos lucro. Vocês não sabem o que acontecerá no amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, nós viveremos. Se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo o orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Primeiro, Tiago repreende a ideia de que nós podemos ter certeza do amanhã. Ele indica que nós somos tão passageiros quanto uma neblina. Com isso, devemos entender que o amanhã não é tão certeza quanto a gente pensa que é. Em seguida, ele aponta o modo correto que devemos olhar para o amanhã, entendendo que precisamos estar sujeitos à vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus seja diferente da nossa vontade. Podemos ver isso na expressão "se Deus quiser". A orientação de Tiago é para que nossa compreensão seja: se Deus quiser, eu me planejo, assim como o provérbio diz, eu faço meu plano, eu estruturo o meu projeto, mas se Deus quiser, será assim ou será de uma forma diferente. Por fim, podemos ter clareza que a vontade de Deus para nós, nos nossos dias, é fazer o bem ao próximo. A pessoa que está muito apegada às coisas dessa terra, aos seus planos e projetos para essa terra, acaba caindo no pecado de ser insensível para o seu próximo, de ser egoísta, pois está muito focada nas suas pretensões. Enquanto isso, o irmão do lado perece sem alimento em casa e você não tira do seu bolso para colaborar. Afinal, isso poderá comprometer a compra da televisão nova que você está programando para o próximo mês. Quando nós olhamos para a igreja de Atos, nós podemos encontrar um padrão de comportamento entre os irmãos que deveria nos inspirar e modelar a nossa forma de viver nos dias de hoje. Nós vamos para o capítulo 2 de Atos, verso 42 ao 47. Lucas registra o seguinte relato: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam a sua propriedade e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Nossos irmãos em Atos perseveravam na doutrina e na comunhão. E hoje você talvez nem tenha tempo para conviver com a palavra de Deus e ter comunhão com seus irmãos. Afinal, a vida está muito corrida, né? Você está focado nos seus projetos. A igreja de Atos
estava disposta a abrir mão de seu patrimônio para ajudar nas necessidades dos seus semelhantes. Gastavam tempo uns com os outros. Partiam pão de casa em casa. Enquanto isso, você talvez nunca tenha abençoado a vida de um irmão com uma oferta ou se fez nem lembra quando. Talvez você seja daquele que vive esperando as coisas melhorarem para começar a fazer algo pelo próximo. Era por isso que a igreja de Atos era conhecida pelo cuidado de um para com o outro, pela abnegação, pelo zelo, pela doutrina e fundamento que eles guardavam, pela comunhão. É por isso que eles eram conhecidos. Eles não faziam isso porque eram comunistas, como muitos tentam impregnar na cabeça de alguns desatentos, mas porque a expectativa deles estava no retorno de Jesus. Então não fazia sentido o apego pelo patrimônio, não fazia sentido o apego pelos desejos individuais, não fazia sentido o apego pelas suas vidas. E o que importava era que todos estivessem supridos e bem cuidados, perseverando na palavra. Lucas, ao relatar para nós, diz que eles tinham tudo em comum. Eles estavam tão ansiosos pelo retorno de Jesus que não fazia sentido ter apego pelas coisas dessa terra. Eles estavam dispostos a abrir mão para que as necessidades uns dos outros fossem supridas. E deixa eu te falar uma coisa, ainda não faz sentido. E como eu falei aqui logo no início, isso não tem nada a ver com não buscar crescer nas áreas de sua vida, mas sim entender que o seu apego a isso não pode ser maior do que o seu anseio pelo retorno de Jesus. A vida nessa terra é incerta. Talvez você está cheio de planos para a próxima semana, mês, ano, para hoje, mas nem sabe se essa é a vontade de Deus, se essa é a direção de Deus. Você não pode contar com a certeza do amanhã. Nós precisamos viver como quem aguarda o retorno do noivo. Nossos planos para essa vida não podem significar mais para nós do que os planos de Deus para nós na eternidade. Se desapegue dessa terra, ajude seu irmão, viva mais em comunhão, persevere na palavra. Eu te incentivo a convidar uma família, um semelhante, para ter um tempo de comunhão contigo e com sua casa. Eu te incentivo a abençoar a vida do seu próximo e ajudá-lo em alguma necessidade, na proporção do que for possível. Eu te incentivo a conviver com a palavra de Deus mais do que as pregações de domingo. Eu te incentivo a viver como alguém que está aguardando Jesus voltar. Não continue distraído com essa vida. Jesus está voltando e você precisa estar atento, como as virgens prudentes que aguardavam com azeite reserva para sua lamparina. Essa foi mais uma palavra rápida. Eu espero que essa mensagem encontre espaço no seu coração e colabore com o seu crescimento. Deixe um comentário aqui, deixe uma curtida, se inscreva no meu canal aqui, se você está ouvindo pelo Spotify, me siga, colabore com esse trabalho na forma que você puder. Um grande abraço, até a próxima, que Deus te abençoe.